Olá, olá. Bom dia a todos que estão vendo ao vivo e boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo gravado. Essa é a continuidade do livro Raízes Profundas, do William Hudson Hanlon, sobre o trabalho do psiquiatra norte-americano Milton Erickson. Lembrando que nós estamos nos encontrando toda terça-feira às 8h30 e quem não pode, estar aqui ao vivo comigo, consegue ver gravado no YouTube, tá? Então, vamos começar, né? Na verdade, vamos continuar. Eu vou compartilhar aqui o livro contigo. Deixa eu organizar aqui as questões técnicas e reposicionar a partir do ponto em que nós estamos, né? Porque a gente tem aqui eu sempre gosto de fazer, né, relembrar para quem não esteve no encontro passado, ou até mesmo para quem assistiu, se localizar de novo, né? Então, qual é o ponto, né, que a gente está trabalhando? O Von Hallam apresenta a utilização de alguns elementos, que os elementos são esses aqui, ó, a linguagem do paciente, seus interesses e motivações, suas crenças e marcos de referência, seu comportamento, seu sintoma e sua resistência. E aí a gente já viu, né, três desses, e aí a gente vai chegar na utilização do comportamento do paciente, né, que é que é o quarto, seu comportamento, tá? Então vamos lá, lembrando que eu leio, né, e discuto, né, o texto, até porque como eu já trabalho nessa área há algum tempo, eu vou trazendo também as minhas percepções, como eu trabalho e estudo Erickson há algum tempo, eu vou trazendo também as minhas percepções nesse tempo que estamos juntos aqui. Então deixa eu pegar aqui a canetinha para ir marcando e vamos lá. Então, agora o nosso objetivo é a utilização do comportamento do paciente. Sintetizando bem, Erickson diz: seja qual for o comportamento manifestado pelo paciente, é necessário aceitá-lo e considerá-lo como água para o moinho. Por enfoque naturalista, Erickson prossegue: entende-se a aceitação e utilização da situação dada sem tentar reestruturá-la psicologicamente. Agindo assim, o comportamento que se nos apresenta transforma-se num subsídio definido e numa parte real da indução ao transe, mais do que no empecilho possível. Então, olha que interessante que o Erickson coloca, né? Então, ele diz assim, que o comportamento trazido, ele é um comportamento ao qual a gente consegue usar, né? A utilização consiste basicamente nisso, em a gente utilizar tudo que vem, né? Sem necessidade de reestruturá-la psicologicamente. E dentro dessa utilização, a gente transforma, né, num suporte aí, num subsídio, numa parte, como uma parte real da indução ao transe, inclusive, né? E entendendo assim muito mais como um empecilho. Então é muito interessante pensar dessa forma, né? Porque a gente então vai conduzindo o sujeito ao estado de transe dentro do modelo de pensamento que ele já tem, dentro do funcionamento que ele já traz, né? E fazer com que ele pare de brigar com ele mesmo, né? Vamos para o texto. Um homem solicitou terapia a Erickson, mas lhe explicou que não conseguia sentar-se nem deitar-se e falar dos seus problemas. Já fora dispensado de vários consultórios psiquiátricos por falta de colaboração e por intratabilidade. Era ansioso demais para ficar sentado ou refestelado e aquietar-se. Quando estava no consultório psiquiátrico, aí é que sua angústia piorava. Erickson lhe perguntou se estaria disposto a continuar andando no consultório do jeito que ele vinha fazendo, ao que este respondeu afirmativamente. Caminhando naquele recinto seria a única forma de ficar ali. Erickson quis saber então se aceitaria que ele lhe conduzisse os passos. Um tanto quanto desconcertado, o paciente assentiu. Erickson ficou algum tempo regendo o vai e vem do indivíduo e aos poucos reduziu o ritmo de sua fala.
Em resposta, ele começou a caminhar devagar, 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 esperando as instruções de Erickson para poder andar. Passados uns 45 minutos, já sincronizadas as instruções, o paciente respondeu à sugestão direta de se sentar e entrar em transe profundo. Isso está no livro do Rossi, né? Então, o Erickson usa o comportamento do sujeito, em vez de dizer assim, não, você tem que se sentar, você tem que deitar, você tem que falar sobre sua, né, sobre tudo que vem à sua mente. Erickson simplesmente entrou no funcionamento da pessoa, né? Então, ok, você não precisa sentar, porém você vai deixar que eu te conduza. E aí Erickson conduz para lá, para lá, para cá, e fala, agora eu vou até a porta, agora eu vou até a janela. E aí até que chega um momento que o Erickson começa a falar mais devagar, né? Então, agora vá até a porta, agora caminhe para a sua direita, mais 2 passos para a sua esquerda. E aí, pouco a pouco, o sujeito vai andando mais devagar, esperando o próximo, né, a próxima instrução, e através do ritmo da fala, Erickson vai conduzindo o sujeito para o ritmo também do caminhar. Até que em um determinado momento, né, o Erickson vai e dá uma sugestão direta para que a pessoa sente e entre em estado de transe profundo. Então é isso, né? É muito curioso como o Erickson se associa ao comportamento do paciente, muitas vezes para promover alguma alteração, outras vezes apenas para acompanhar e ter um grau, né, de rapport, de conexão com o sujeito, tá? Vamos seguindo. Então, a utilização dos sintomas. Ao utilizar os próprios padrões de resposta e o comportamento do paciente, mesmo os da enfermidade atual, pode-se implementar o tratamento de maneira mais rápida e satisfatória, com a resistência à terapia em larga medida obviada e com a aceitação da terapia facilitada. Então, utiliza-se, né, os próprios padrões de resposta do paciente ou até mesmo da enfermidade atual, né, do próprio sintoma. Vamos ver aqui o texto. O caso da jovem de dentes separados que relatamos no capítulo 1 constitui um exemplo do uso dos sintomas, a separação dos dentes e a ideia de suicídio. Então, lembra lá o Erickson falou para ela espirrar água, né, pelos dentes, como facilitadores do tratamento. Ambos os sintomas foram aproveitados não apenas para facilitar, mas também para atingir diretamente os objetivos terapêuticos. Sob a batuta de Erickson, o sintoma se fez solução. É muito importante isso aqui ficar claro, viu, pessoal? Sob a batuta de Erickson, né? Então, não era uma coisa em que o paciente fazia do jeito que queria. É muito importante lembrar disso, né? Que o adoecer pelo adoecer sozinho não é terapêutico, tá? Então, se o Erickson apenas deixasse o sujeito, né, com o sintoma, não fazia sentido. É usar o sintoma, né, para conduzir algo. Então, sob a instrução, sob a batuta do Erickson, é possível, né, sob a batuta de um terapeuta ericksoniano, é possível fazer com que o sintoma se converta em solução. Mas isso tem que ficar muito claro, principalmente para quem quer estudar hipnose ericksoniana. Né? Não é o sintoma pelo sintoma em si. A diferença é que você se alia, você como terapeuta, se alia ao sintoma do cliente e você começa a conduzi-lo, né? Então você entra no ritmo, é mais ou menos assim. Se tiver uma pessoa dentro de um carro sem conseguir frear de jeito nenhum, não adianta você ficar lá esperando o dia que o combustível vai acabar, a hora que o combustível vai acabar. Não faz sentido ir deixando a pessoa só dando voltas lá de um lado para o outro sem conseguir frear. Se você quiser intervir nessa história, você vai ter que fazer com que o carro diminua a velocidade, você vai ter que ter uma velocidade semelhante ao carro para conseguir entrar no carro
e conseguir intervir naquela situação, talvez puxar o freio de mão, talvez tomar ali a direção, talvez levar para um terreno que seja arenoso, né? Que o próprio a velocidade do carro vá diminuindo, né? Enfim, então a lógica é essa, tá? Não é simplesmente deixar o sintoma agir por si mesmo. Não, você vai, né, como terapeuta ericksoniano, intervindo nisso, tá? Você vai se afinando junto ao sintoma para intervir nisso. Continuando, ele comentou esse tipo de aproveitamento no artigo de 1965 intitulado The Use of Symptoms o uso de sintomas como parte. Tá aqui a tradução, né? A utilização dos sintomas como parte integrante da hipnoterapia. Rossi. Com sua perspectiva tipicamente positiva, a tendência de Erickson era de grande respeito pelos sintomas e pelas atitudes que eles demonstravam. Então, olha, muito importante isso, pessoal. Grande respeito pelos sintomas e pelas atitudes que eles demonstravam. Muitas vezes a gente pode pensar assim, né, uh, que o sintoma tem que ser eliminado, tem que ser excluído, né? E óbvio que aquele sintoma está trazendo mal-estar para o sujeito, mas é importante tratá-lo com respeito, porque se esse sintoma existe, houve uma construção em torno desse sintoma, né? Houve enfim, há um entorno disso, né? Que é interessante ser respeitado, tá? Poder-se-ia dizer que ele lançava mão de todos os chamados mecanismos de defesa em benefício da mudança. Então, em vez de driblá-los ou até mesmo interpretá-los, Erickson simplesmente usava, né, os ditos mecanismos de defesa como apoio para o processo. Então, Erickson ele trabalhava em cima dessa lógica, né, de que se são mecanismos de defesa, são mecanismos de defesa. Então, eles estão defendendo alguma coisa, né, porque há uma interpretação equivocada de pensar que, né, os mecanismos de defesa vão nos fazer vão driblar, né, o que é essencial, vão nos confundir, né, vão fazer algo errado ou ruim, entre aspas, né? E, na verdade, é muito importante que a gente lembre disso, né, que se está ali, como o termo, né, o próprio termo diz, é para defender algo. Então, a ideia é que o sujeito consiga se desenvolver em alguns aspectos ao ponto daquelas defesas serem desnecessárias, que ele consiga encarar aquilo, ou até mesmo processar aquilo, ou lidar com aquilo, sem ser necessário, né, ser entendido como algo perigoso ou como algo arriscado, tá? Ok, então vamos seguir. Texto. As alucinações, por exemplo, são geralmente consideradas como fatos puramente negativos, mas Erickson frequentemente, de caso pensado, induzia as alucinações como parte da hipnoterapia. Muitos terapeutas se preocupam com o fenômeno da substituição do sintoma, ou seja, um sintoma que assume o lugar do outro. Mas Erickson, em certos casos, estimulou deliberadamente essa substituição como meio de criar um problema de solução mais fácil ou que estorvasse menos a vida do paciente. Então, para deixar claro, assim, ó, não era sempre que o Erickson fazia isso, mas em alguns casos, Erickson viu que a única forma de lidar com aquilo era substituir aquele sintoma inicial por um problema de solução mais fácil ou que incomodasse menos a vida do paciente. Então, isso é muito inteligente, inclusive, né? Em vez de brigar para que isso não aconteça, entender que em determinadas situações, essa é a possibilidade, né? E respeitando também, né, o caminho da própria pessoa, que é importante que ela lide com aquela energia psíquica
e que aquela energia psíquica pode estar investida em algo que incomode menos, até para que o sujeito consiga, inclusive, sair da repetição e do sofrimento somente e lidar com aquilo de uma maneira mais emocionalmente amadurecida, né? Beleza. E aí, o último ponto, né? Se não me falha a memória, não, ainda tem mais a utilização dos sintomas, a utilização da resistência, e a equiparação da... a resistência é o último lá, né? Dos 6. Sua resistência. Beleza. Então, vamos lá. O último ponto lá da lista do O'Hanlon, né? Lá em cima. Ué, por que é que não está aproximando? Agora sim. Traz a utilização da resistência do paciente. Esse talvez seja um dos grandes diferenciais do trabalho do Erickson, ou talvez um dos primeiros diferenciais, porque Erickson, né, apenas entende que a resistência ela pode ser inteiramente utilizada, né, em benefício do tratamento. Então, diz assim, ó, Erickson fala assim: a gente sempre procura aproveitar tudo que o paciente traz ao consultório. Se o que ele traz é resistência, agradeçamos por essa resistência. Amontoe-a do jeito que ele quiser, faça uma verdadeira pilha. As resistências que constituem parte do problema podem ser utilizadas por meio de sua intensificação, permitindo assim que o paciente, sob orientação, descubra novos parâmetros comportamentais favoráveis à recuperação. Então, olha que interessante, né? O Erickson utiliza, né, a resistência como intensificando ela para que, sob orientação, o próprio paciente descubra novos parâmetros comportamentais, né? No primeiro carro que eu dirigi, a chave da ignição entrava com a parte denticulada voltada para baixo. Já no segundo automóvel, era o contrário. A parte denticulada da chave ficava para cima. Eu sempre achei que a chave do segundo carro entrava de ponta cabeça. As chaves de certos pacientes parecem ser de ponta cabeça. E eles precisam de um enfoque que leve em conta seus contrapadrões de resposta. No caso de alguém que opunha resistência, teimando em não entrar em transe, Erickson nada mais fez do que recomendar-lhe que se mantivesse desperto, de olhos bem abertos e etc. Ora, como o paciente se obstinava em resistir às instruções de Erickson, ele se viu compelido a aceitar a indução ao transe. Isso está no livro do Halley. Então, olha que interessante, né? Então, ok, mantenha-se desperto, de olhos bem abertos. E aí, como o mecanismo do paciente não era resistir ao transe, nesse caso, o mecanismo do paciente era resistir às instruções de Erickson. Então, se ele dizia, mantenha seus olhos abertos, e ele resistia a esse comando, ele iria fechar os olhos. E Erickson começava a trabalhar dentro dessa lógica, né? Então é muito interessante, né? Essa lógica, né? Funciona bem, né? Para quem, de novo, para quem está aqui por causa do que são terapeutas, né? E querem aprimorar, querem entender mais a hipnose ericksoniana, o modelo do Erickson é incrível usar na prática, né? Ele é um modelo muito prático, muito vivencial, tá? Aí o O'Hanlon colocou aqui ainda 2 pontos, né? A equiparação dos padrões atuais e o biorrapó, que são pontos que estão relacionados ao tópico, né? E para que depois a gente consiga entrar na modificação dos padrões existentes. Então, são 2 tópicos ainda ligados a esse texto, utilização dos padrões vigentes. Porque, lembre, a gente vai ver a utilização dos padrões, depois a alteração e depois o estabelecimento de novos padrões, tá? Então, ainda sobre a utilização dos padrões vigentes, O'Hanlon colocou aqui a equiparação dos padrões atuais e o biorrapó. Eu acho, né, que é inteiramente possível vermos tudo agora. Então vamos lá, a equiparação dos padrões atuais. Erickson também utilizava os padrões vigentes de uma outra maneira, equiparando, mating, igualar, pôr em paralelo, né, a tradução.
equiparando os esquemas de comportamento e linguagem manifestados pelos seus pacientes. Uma de suas mais notáveis habilidades era a capacidade que ele tinha de rapidamente estabelecer rapport com pessoas não tipicamente fáceis de trabalhar com psicoterapia. Rapport significa sintonia, né? Nós temos aí técnicas de rapport dentro da hipnose, dentro da PNL, dentro de outras abordagens, inclusive. Se você quiser entender mais sobre rapport, né, eu sugiro que você faça, né, o nosso curso de hipnose ericksoniana, que inclusive está com as vagas abertas, né, a próxima turma, agora em abril de 2022. Beleza. Erickson também era conhecido pela sua aptidão em fazer com que os pacientes aceitassem... Sim, perdão. Então, o rapport era talvez essa conexão com o outro, era talvez, na minha opinião, era uma das maiores habilidades do Erickson. Eu realmente acredito que se você consegue estabelecer uma conexão profunda com o sujeito, tudo flui de uma maneira muito natural. Mas se você conhece a abordagem, conhece as técnicas e tem dificuldade ou algum impedimento de estabelecer uma conexão profunda com o paciente, aí você vai ter um desafio enorme para lidar com o caso. Por isso que é muito importante, né, a gente evitar os processos de julgamento, né, principalmente em nossos pensamentos. Porque quanto mais a gente julga, menos conexão a gente constrói. Então, é muito importante, né, que a gente entenda que um dos passos principais para que a terapia ericksoniana aconteça é essa, né? É a conexão, é o rapport, é a sintonia. Tá bom? Beleza, então vamos seguindo aqui. Erickson também era conhecido pela sua aptidão em fazer com que os pacientes aceitassem instruções que, fornecidas por outros terapeutas, provocavam pertinácia em muitos indivíduos. Para atingir ambos os objetivos, um dos seus métodos era fazer com que seu comportamento, seu linguajar e suas ideias estabelecessem um paralelismo ou equiparação com o comportamento, a experiência e a compreensão do paciente. Então, basicamente, o Erickson ele ia, né, criando ali um padrão de comunicação para cada paciente, que se afinasse com cada paciente. Então, fosse falando alto ou baixo, rápido ou devagar, né, com ou sem gesticulação, tudo ia depender da observação que ele havia feito, né, do próprio paciente, tá? Esse emparelhamento implicava espelhar o comportamento e o vocabulário do paciente. É provável que Erickson tenha desenvolvido e dominado essa técnica no contexto de sua atividade hipnótica. Nesse campo, os efeitos da equiparação no rapport são mais visíveis do que em outras áreas da comunicação. Geralmente, a pessoa em transe não se movimenta nem fala tanto quanto em situações corriqueiras, de modo que as respostas costumam ser mais notáveis. Quando o hipnotizador diz ou faz algo com que o paciente não concorda, o comum é que a resposta deste último seja imediatamente visível em seu comportamento, pois o transe é interrompido. Então, isso é muito interessante, né? Através da hipnose, a gente consegue ter uma maior percepção do que é que está sendo mais ou menos aceito. Principalmente, né, se for uma sugestão que mude muito a, o que a pessoa sabe sobre si ou o que a pessoa acha sobre si, o transe é interrompido, né? Então, por exemplo, tem situações em que você está construindo um exercício, por exemplo, de olhar para pessoas do seu passado, né? Uma técnica da Sophia Bauer, inclusive, e aí você coloca num palco, né, essas pessoas e vai encarando elas, encarando não, né? Olhando para elas, lidando com elas, conversando com elas mentalmente.
E aí, né, é muito comum a gente pegar pessoas que têm, por exemplo, uma raiva muito grande ou uma mágoa muito grande de um membro familiar, por exemplo, do pai. E aí, nesse exercício, se de repente a gente forçar a barra, a pessoa sai do estado de transe, né? E é muito comum ela sair do estado de transe e argumentar, dizer assim, não, meu pai eu não aceito que fique aí nessa história. Então, ela quebra esse parâmetro e ela quebra esse estado de transe e você recolhe mais informações sobre ela, né? Então, você pode começar a trabalhar nessa lógica de uma maneira mais simbólica, menos direta, para que a pessoa não seja tão impactada, né? Ou enfim, que consiga, né, continuar nesse estado de transe. Então, num diálogo no dia a dia, você até consegue observar quando a pessoa está mais ou menos aberta às suas ideias. Mas você só consegue observar se você já tiver uma habilidade de observação, porque o resto vai ser julgamento. Né? Se de repente uma pessoa, mas eu falei uma coisa e ela fez assim com o rosto ou balançou a cabeça, tudo isso podem ser reações que não necessariamente significam discordância. Então, é muito importante que a gente entenda que não é ficar analisando o sujeito e dando nome às coisas que ele faz, né? Vai muito mais, que isso é julgamento. Fica assim, ele balançou a cabeça assim, é porque ele está se negando às ideias que eu estou falando para ele. Isso é julgamento. Ele cruzou os braços assim, é porque ele está se fechando a uma nova ideia. Isso é julgamento. Não faz sentido nenhum, inclusive. A ideia é que a gente consiga ir criando um parâmetro de comparação a partir dos comportamentos do próprio sujeito, como se a gente criasse um dicionário próprio para cada pessoa que a gente atende. É um trabalho maluco, assim, né? Um trabalho muito grande. Mas vamos seguir. Ao começar a refletir a conduta dos pacientes e a abordá-los em seu próprio marco referencial, o terapeuta ou hipnotizador pode conduzi-los, habilidosa ou sutilmente, em direção ao resultado desejado. É muito legal, né? E o último tópico, né, desse capítulo, desse texto, né, desse ponto, é o biorrapó. Várias fontes, tanto anedóticas como científicas, relatam a existência de um fenômeno de alinhamento rítmico entre pessoas ligadas por uma relação de simpatia ou de rapport. Os ciclos menstruais das companheiras de quarto entram em alinhamento. Psicoterapeutas e pacientes tendem a movimentar-se sincronicamente, a fazer gestos semelhantes, a assumir posturas chifópagas e etc. Fenômenos desse tipo podem ser considerados como exemplos de biorrapó. Então, né, quando você tem ali pessoas que trabalham, mulheres que trabalham juntas todos os dias, há uma tendência, naturalmente, o ciclo menstrual delas sincronizarem. Quando você convive muito, né, inclusive terapeuta e paciente, muitas vezes tem essa relação também, né, de gesticular junto, né, movimentar junto. Então, isso é uma espécie, né, é a consequência da conexão. Né? Então, quando estamos em rapport, o nosso corpo se ajusta a isso, né? A sincronização dos texto, tá? Voltando para o texto. A sincronização dos ritmos biológicos parece indicar e intensificar o rapport interpessoal. Erickson utilizava deliberadamente essa assimilação rítmica para facilitar o desenvolvimento do rapport e para influir nos pacientes. O fator mais frequentemente citado nesse tipo de construção do rapport é a sincronização da ritmicidade respiratória. Pessoal, isso é muito importante, tá? Uma das formas, né, de estabelecer rapport mais profundamente é você alinhar a tua respiração à respiração do outro. Mas atenção, só faça isso se você for terapeuta e se você já tiver a habilidade de transitar entre emoções, porque de repente você pode alinhar a tua respiração à respiração do outro e começar a sentir sensações semelhantes ao que o outro está sentindo.
desconforto, de angústia, de mal-estar. Então, é muito importante que você entenda, né, que caso você vá fazer isso, que você tenha bastante atenção para que você não mergulhe no estado emocional semelhante ao de sofrimento que o outro está, tá? Basicamente, voltando para o texto, basicamente o terapeuta entrosa o ritmo de sua voz, seus movimentos ou sua própria respiração em consonância com a cadência respiratória do paciente. O texto de Erickson que explora essa temática é o ritmo respiratório na indução do transe, o papel das pequenas pistas sensoriais no comportamento normal e no transe. Esse texto, né, fornece mais detalhes sobre o emprego desse procedimento. Ernest Rossi, um dos discípulos e colaboradores de Erickson, analisou o uso que o mestre fazia dos ritmos ultradianos, os ciclos fisiológicos de atividade e repouso, que se sucedem ao longo do dia. Então, essa lógica, né, dos ritmos do nosso corpo, né, eles podem até ser utilizados para marcar até a sessão do sujeito pode ser marcado em momentos do dia que sejam mais adequados para a situação dele, né? Para ele lidar com a situação dele. Então, nós também temos que observar isso, né? Muitas vezes a nossa percepção ela é relativamente comprometida, né? Porque às vezes a gente não tem muita atenção mesmo, né, pelo dia a dia, pelas coisas que a gente vive e tal. Então, assim, o que eu poderia falar para você é que você comece a observar isso em você mesmo, em você mesma. Então, começa a perceber como é o teu dia, né? Qual é o momento do dia que você está mais disposto, que você está menos disposto, que você está mais atento, que você está menos atento, que você está mais sensível, que você está menos sensível, que você está mais ativo fisicamente, mais ativo mentalmente, e começa a perceber se isso se repete dia após dia, né? Então, essa percepção ela é interessante, né? Que você sente mais fome ou menos fome, ou mais vontade de comer, né? Enfim, então vai percebendo, muito mais do que mudar, primeiro é bem importante que você mapeie, que você perceba, tá bom? Então, como ainda temos uns minutinhos, deixa eu só voltar para cá para deixar bem claro para vocês essa estrutura do texto. Então, olha, a gente tem aqui, né, nesse capítulo, intervenção no padrão, dentro de um bloco chamado padrões genéricos. E aí você tem aqui, ó, primeira, né, o tripé de parâmetros para intervenção nos modelos, né, nos padrões. Então, primeiro, a utilização dos padrões vigentes, então a gente já viu esse, terminamos agora. Segundo, a alteração ou obstrução desses padrões vigentes, que é o que a gente vai começar agora, nesses minutinhos que nos restam. E terceiro, o estabelecimento de novos padrões. Então, vamos lá, né? Aqui, modificações dos padrões existentes. É o segundo, né, o segundo elemento daquele tripé lá proposto pelo O'Halloran. Erickson fala, texto, e então o que você precisa é tentar fazer alguma coisa que provoque uma mudança no paciente. Qualquer mudançazinha, porque o paciente quer uma mudança mínima que seja, e aceitará isso como uma mudança. Vai aceitá-lo como uma mudança e depois acompanhará essa mudança, e a mudança se processará de acordo com as suas próprias necessidades. É mais ou menos como rolar uma bola de neve montanha abaixo. No começo, ela é miudinha, mas à medida que despenca, vai engrossando, 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 e fica enorme. Vira uma avalanche que se amolda à topografia da montanha. A bem dizer, Milton Erickson não possuía uma teoria formal sobre a etiologia dos problemas, nem sobre a psicopatologia. O que mais se aproxima disso é sua concepção do comportamento rígido.
Ele observou a rigidez nas crenças e nos comportamentos dos pacientes e considerou-a patológica. É como se dissesse: onde houver rigidez, que haja flexibilidade. Introduzindo-se a flexibilidade, dissipar-se-ia a patologia, ou pelo menos seus efeitos deletérios amainariam bastante. Com esse objetivo em mira, Erickson frequentemente pedia ao paciente uma descrição bem pormenorizada do problema em questão e depois aproveitava essa informação para conceber uma intervenção que afetasse algum aspecto do complexo sintomatológico. Esse procedimento permite que o terapeuta obtenha alguma influência inicial sobre a expressão do sintoma, uma vez que ele faça com que o paciente modifique um aspecto do sintoma, talvez esteja em condições de mudar outros aspectos. Então, olha que legal, né? Então, mudar um aspecto do sintoma, apenas um aspecto, que depois, talvez, ele consiga mudar outros aspectos também, né? Talvez esteja em condições de mudar outros aspectos, o que, em última instância, poderá dar lugar à resolução do problema em pauta. Outra característica desse tipo de intervenção consiste no fato de que, se o paciente for capaz de promover mudanças numa parte do sintoma anteriormente experimentado como uma coisa rija e inalterável, talvez aceite mais facilmente a ideia de que a mudança é possível. Então, basicamente, né, todo remédio do Erickson era flexibilidade, né? Então, Erickson entendia que a gente só tinha uma dor, um sofrimento, porque a gente tinha aplicado processos rígidos em torno daquilo. Se utilizar o termo sintoma, entre aspas, como rúbrica da perífrase, comportamento ou experiência indesejáveis que o paciente procura eliminar, então poder-se-á considerar um sem número de parâmetros da ocorrência do sintoma. O terapeuta pode requisitar informação precisa, minuciosa, de base sensorial sobre quando, onde, como e com que frequência o sintoma se manifesta, sempre ou ocasionalmente, nos termos dos seguintes parâmetros ou variáveis, entre outros: em que momento do dia, em que momento da semana, em que momento do mês, em que momento do ano, localização no meio circundante ou no corpo, frequência, rapidez, intensidade, duração, a sequência temporal dos acontecimentos, aí incluídos todos os fatos que sistematicamente ocorrem de par com o sintoma, ou seja, o esquema circunjacente, quem está presente, o modo ou a qualidade, conforme seja o sintoma, volume da voz, o fato de se estar sentado, de pé ou deitado, o tipo de alimento ingerido numa comilança ou outros dados pertinentes. Esses parâmetros da ocorrência dos sintomas têm a ver com a sequência, o que vem depois do que e com as circunstâncias. Onde, quando e com que frequência, com que intensidade, com que rapidez, com que a pessoa e etc. Isso é muito interessante, viu, pessoal? Se você já é terapeuta, é muito legal você perceber isso. E se você não é terapeuta, mas tem algo que te incomoda, faz uma descrição detalhada do que te incomoda. Porque observa que interessante, detalhada mesmo, tá? Porque olha que interessante. Se eu pegar o fato de caminhar, né? Todo mundo que está me ouvindo aqui caminha. Aí, eu imagino, né? Aí, eu acho que a maioria caminha. Aí, imagina que eu começo a fazer uma descrição sobre caminhar. Você coloca o seu pé esquerdo na frente, junto com o seu pé esquerdo na frente, você coloca a sua mão direita para trás para equilibrar. Ao mesmo tempo que você faz isso, a sua mão esquerda ficou parada no mesmo lugar ou movimentou-se levemente para frente. Por um pequeno espaço de tempo, o seu corpo pesa para o lado esquerdo para depositar todo o peso em um pé e uma perna, enquanto que você lança, que você atira, que você joga o seu pé direito não para a mesma linha do pé esquerdo, mas um pouco mais para frente.
Quando você coloca o pé lá, você distribui o peso, equilibrando de novo, e ao mesmo tempo suas mãos trocam de lugar, para que você consiga estabelecer esse equilíbrio. E aí você ajusta a tua respiração, porque é necessário que você inspire e jogue mais uma vez o outro pé em direção à frente. Então, se você começa a fazer uma descrição detalhada do que é caminhar, você vai perceber que ele acontece de uma maneira automática e involuntária, que se você se esforçar para controlar, se você se esforçar para pensar sobre isso, você vai estragar o caminhar. Daqui a pouco você nem sabe mais caminhar se você começar a trabalhar nisso. Então é isso, a tua dor, o teu sofrimento, né, o teu sintoma, ele tem um mecanismo involuntário já funcionando automaticamente. Se você começa a descrever, a criar essa sequência, a entender essas circunstâncias, você consegue ir percebendo de um outro lugar isso tudo que acontece automaticamente contigo. E se você é terapeuta, você pode, inclusive, localizar que pontos você pode intervir, tá? Inclusive, né, a turma 1 e 2 do meu curso de hipnose, ela foi muito voltada para quem já é terapeuta, mas eu também percebi que tem um benefício muito grande pessoalmente. Então, eu também estou abrindo a possibilidade para, mesmo que você não queira ser terapeuta, você fazer o curso, né? Porque você vai ganhar ferramentas de como observar a si mesmo, né, em algumas situações, em alguns contextos, e inclusive aprender a cuidar de si mesmo, né? Então é uma formação também útil para isso, tá? Às vezes é útil pensar na descrição completa do sintoma como um elenco de respostas a um hipotético questionário formulado por alguém insaciavelmente curioso, como Erickson parecia ser. Com que frequência isso acontece? Em que cômodos da casa? Quando você está de pé ou sentado? Quem mais está presente? Quantos? Com que frequência? Quando exatamente? O que acontece primeiro e depois disso, e o que se passa em seguida. Dessa forma, é possível rastrear passo a passo a sequência dos acontecimentos e comportamentos, bem como as circunstâncias em que o sintoma ocorre. A certa altura de um padrão comportamental de comilança, a pessoa ingere uma quantidade mínima de bolo, biscoitos, pão, sorvete ou chocolate, mas nunca cenoura, aipo, ricota ou ovos cozidos. Depois continua com milona a empanturrar-se com todos os itens do primeiro tipo de iguarias, mas com nenhum do segundo tipo. Ou seja, quando come aquelas coisas proibidas que engordam, que está fora da dieta, a pessoa sempre, ou geralmente, perde as estribeiras. Mas isso nunca acontece com os alimentos bons, entre aspas, que não engordam. O resultado disso é um vômito autoforçado no vaso sanitário, na pia do banheiro, no ralo da cozinha, mas nunca na lata de lixo, num balde ou no tapete. Quanto às circunstâncias que delimitam essa parte da sequência, a pessoa pode comer a pequena porção inicial de pé ou andando, mas nunca sentada ou deitada. A voracidade pode desatar-se na cozinha ou na sala de jantar, mas nunca no quarto ou no quintal. No meio da noite ou da tarde, mas nunca no desjejum nem antes de dormir. Sempre a sós, mas nunca com alguém ao lado, e geralmente enquanto não se faz nada de especial, ou às vezes enquanto se vê televisão, mas nunca quando se fala ao telefone ou quando se dá de comer ao cachorro ou ao gato. O padrão abrangerá uma gama diferenciada de elementos para cada indivíduo. Isso foi só um exemplo, tá, pessoal? Não é que todo mundo que tem compulsão alimentar funciona desse jeito. De sorte que não é possível apresentar um catálogo fixo de fatores, elementos ou intervenções. Muitos glutões, por exemplo, só se empanzinam a sós, enquanto outros, pelo contrário, abarrotam-se na presença de terceiros, às vezes ou frequentemente. É preciso descobrir, portanto, os limites do tipo de coisas que podem servir igualmente, tanto para a manutenção do padrão,
como para o comportamento de um glutão em particular. Há muitas variações sobre o mesmo tema, sem que o tema deixe de ser invariável. O que se quer introduzir sobre variações que extrapolam esse limite, que, portanto, definem um novo padrão, e dentro de um novo padrão desconhecido, tudo pode acontecer. Então, o que o Erickson busca quando descreve desse jeito, né, é a partir daí construir um novo padrão em alguns desses aspectos, em alguns desses itens, e aí dentro de um novo padrão tudo pode acontecer, né? Então é muito interessante esse modelo de trabalho. É um dos modelos de trabalho que eu utilizo bastante, né, com os meus clientes, com os meus pacientes. E aí agora, né, a gente ainda vai trabalhar na intervenção do modelo, só que aí, inclusive, baseado em algumas modalidades organizadas pelo Hanlon, então é bem interessante, né, para a gente avançar, para a gente acompanhar essa leitura, tá? Eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo, né? Então foram entrando aí, eu não fui dando boas-vindas, né? Então Carlota e Wagner, que são alunos da minha formação já lá da turma 1, né? João que é da psicanálise, né? Concluiu os módulos agora recentemente, inclusive final de semana passado. Monique, né? Que está aí com a gente, que é também psicanalista lá de Tianguá, de Sobral, né? E Giolene, né, que tem interesse em estudar todas essas áreas, né, já participou, inclusive, de eventos ali com a gente, né, da Jornada do Ser, enfim. Então, agradeço a todos vocês que puderam estar aqui presencialmente, né, ao vivo, presencialmente não, ao vivo. E na próxima terça-feira nós não teremos encontro, porque eu vou estar aí num tour, né? Eu tenho um compromisso em Indaiatuba, depois em Chapecó, depois em Veranópolis, depois em São Paulo. Então, eu vou passar a semana toda dedicado a esses compromissos. Então, a gente só se encontra na terça-feira do dia 15, tá? Então, você que está vendo também o vídeo no YouTube, vai ver que vai ter esse intervalo aí de uma semana. Se eu conseguir gravar um vídeo, né, de uma parte da leitura, aí eu coloco lá no YouTube e também aviso no grupo, tá bom? No mais, hoje é dia 1º de fevereiro, então tenham um ótimo mês de fevereiro e mais uma vez, né, eu reforço que hoje a gente está começando também a campanha, né, de divulgação da formação de hipnose ericksoniana. Quem puder me apoiar nesse processo, eu agradeço bastante, porque é uma forma de espalhar, né, esse modelo de terapia para chegar a cada vez mais pessoas e conseguir, né, apoiá-las nesse processo de autonomia mesmo em cima dos seus sentimentos, das suas emoções e do seu ser como um todo, né? Carlota colocou a informação excelente, obrigado. Então é isso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!